E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 18/2. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Liga dos Campeões, jogos de volta. Milan e Feyenoord. No primeiro jogo foi 1-0 para os holandeses. Nos últimos 5 jogos o Milan venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e empatou 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Feyenoord venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Ambas marcam não nos últimos 4. Palpite, casa vence. Atalanta e Clube Brugge. No jogo de ida foi 2-1 para o Brugge. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Clube Brugge venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, casa gol. Bayern contra Celtic. No jogo de ida foi 2-1 para os alemães. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Não perdeu em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Celtic venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Marcou 2 ou mais gols em 8 de 10 jogos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Benfica e Mônaco. No jogo de ida foi 1-0 para os portugueses. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Marcou o primeiro gol nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Mônaco venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 6. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10 jogos. Palpite, casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Taça Libertadores, classificação, jogos de ida. Desportivo e Quick contra Independiente Santa Fé. O Desportivo nos últimos 4 jogos venceu 1 e perdeu 3, mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos o Santa Fé venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Não venceu em 9, menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, casa vence, empate anula, ou dupla chance, casa vence, empate. Alianza Lima contra Boca Juniors. Nos últimos 5 jogos o Alianza Lima venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5, marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Boca Juniors venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 7 de 10. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. The Strongest contra Bahia. Nos últimos 3 jogos o The Strongest venceu 2 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 3.
Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3 e empatou 2. Não perdeu nos últimos 9. Ambas marcam não em 7 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Copa do Brasil, Tocantinópolis contra Atlético Mineiro. Nos últimos 4 jogos, o Tocantinópolis venceu 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 3 de 4 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Galo venceu todos. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 6. Palpite, fora vence. União Rondonópolis contra Vasco. Nos últimos 5 jogos, o União Rondonópolis venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Vasco da Gama venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Palpite, fora vence, empate anula. Championship, Preston contra Millwall. O Preston é o 15º e o Millwall o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Preston venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Não perdeu em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Millwall venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, uma vitória do Millwall e um empate, 3-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liga dos Campeões da Ásia, Al-Ahly contra Al-Hilal. O Al-Ahly é o 5º e o Al-Hilal o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Al-Ahly venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Al-Hilal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato escocês, Morton contra Hamilton. O Morton é o 7º e o Hamilton o 8º. Nos últimos 5 jogos, o Morton venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Hamilton venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes ano passado. Uma vitória para cada lado e um empate. 0-0, 1-0 e 3-0. Palpite, ambas marcam não. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. E para ajudar o canal a crescer, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.